Hello Brazil, Namaskar. Hope you all are fine. I am Anshu from Chha Foundation, India, and I am an acid attack survivor. And we are work in India to stop acid attack. And we request to you all to do the same. Please help acid attack survivor. Stay safe. Então, galera, olha só. Eu sou o Felipe Beleza e hoje nós vamos falar de um assunto bastante delicado e revoltante, porque não, né? Ao mesmo tempo ele é delicado e é um assunto revoltante, porque é uma covardia sem tamanho, uma brutalidade colossal, tá? Que são esses ataques de ácido que acontecem na Índia, mas não é só na Índia. Para quem pensa que é só na Índia, se engana. Não é. Essa brutalidade, esse absurdo acontece no mundo inteiro. Sim, tá? Mas eu falo mais da Índia, porque foi lá que eu conheci, foi lá que eu conheci essas mulheres, foi lá que eu conheci o projeto delas, tá aqui, ó, eu aí com elas, foi lá que eu conheci o projeto Sheroes, que é o Sheroes Hangout, que é o projeto que elas tocam. Foi lá na Índia que eu comecei a aprender sobre esse assunto. Então, é por isso que eu falo mais, que eu vou trazer mais a história dessas mulheres lá na Índia. Mas, como eu falei agora, esses ataques acontecem no mundo inteiro, tá? Lá na Índia, cara, existe uma legislação bem restrita com relação à venda de ácido, mas mesmo assim é super fácil de comprar, mesmo assim existe contrabando, né? A gente sabe que da mesma forma que as drogas são proibidas aqui no Brasil, é muito fácil de conseguir. E na Índia acontece a mesma coisa com o ácido, tá? E apesar dessa legislação ser super restrita, para vocês terem uma ideia, são registrados 300 casos por ano. 300 casos de ataques por ano, tá? Só que, segundo diversas ONGs, como por exemplo a Make Love Not Scars, que seria Faça Amor Não Cicatrizes, ou a Stop Acid Attacks, que é da Sheroes, dessas mulheres que eu vou mostrar hoje, esse número de ataques pode facilmente chegar a mais de 1.000. Tá? Isso são 1.000 mulheres por ano que sofrem esse tipo de brutalidade. Isso são praticamente 3 mulheres por dia. E como eu falei, esse ataque ele não acontece só na Índia, ele acontece no mundo inteiro. Existem registros na Austrália, no Afeganistão, em Bangladesh, no Vietnã, na China, na Jamaica, no Quênia, México, na Rússia, existe em Israel, na África do Sul, nos Estados Unidos também e, claro, na Europa. Tá? Para quem acha que é só para países subdesenvolvidos, não mesmo. Isso acontece nos Estados Unidos, acontece na Europa, já aconteceu na Alemanha, já aconteceu na Suécia, na Itália, na França, no Reino Unido e também já aconteceu aqui no Brasil. Tá? Nós temos um caso, acho que foi ano passado, tem um caso no mercado público em Porto Alegre, de um ataque de ácido. Tá? E para vocês terem uma ideia, de acordo com a ASTI, que é a Acid Survivors Trust International, do Reino Unido, de 2011 até 2016 foram registrados, deixa eu colar para não errar, 1.464 casos de ataques envolvendo ácidos, algum tipo de ácido e de corrosivos. Olha só, 1.464 casos em 5 anos só na cidade de Londres. E 67% dessas vítimas eram homens. Para ver como isso não acontece só com mulheres. Só que a ASTI, que é essa associação que eu falei antes, segundo a ASTI, 80% das vítimas ao redor do mundo são mulheres. Tá? E as intenções por trás desses ataques são diversas, desde de torturar, até humilhar, até desfigurar, mutilar e, claro, matar essas vítimas, né? Segundo a polícia indiana, por exemplo, os ataques eles são principalmente motivados por conflitos pessoais, tá? Referentes a uma relação íntima, a discriminação racial,
motivações sociais, políticas e religiosas, violência de gangues rivais, no caso, né? Disputas de propriedades, por exemplo, casas, fazendas, terras, ou até mesmo a propriedade de animais, por vingança, e as piores delas, se é que a gente pode considerar alguma delas pior, mas vem ciúme e, preste atenção nisso, a recusa de proposta de casamento ou proposta de sexual. Tá? Esses dois últimos são os principais motivadores, segundo a polícia indiana, os principais motivadores de ataques de ácido na Índia, que é os ciúmes, não só ciúmes de casal, de marido, mulher, mas também de familiares, ou uma recusa numa proposta de matrimônio ou proposta sexual. Depois eu vou botar um vídeo dessas mulheres falando e vocês vão ver isso da boca delas, tá? Vocês vão ver isso com um pouco mais de propriedade. E a grande maioria desses ataques revoltantes e covardes, né, na Índia são em decorrência dessas vinganças contra as mulheres que se recusam, como eu falei agora, se recusam a casar ou a contrair matrimônio com um homem. No caso que a gente vai trazer hoje, eles retratam bem isso, tá? Como eu falei agora, eu vou mostrar vídeos delas, depoimentos delas, que contam bem essas histórias, tá? Por exemplo, as primeiras que eu vou mostrar para vocês são essas duas aqui, ó, que é um caso bem revoltante, é difícil falar sobre esse assunto, cara, mas ele ao mesmo tempo que é revoltante, é lindo ver a alegria de viver dessas mulheres, tá? Isso eu quero deixar uma coisa bem clara desde o início. Essa energia que elas têm, essa força para mostrar para o mundo inteiro a cara delas, elas poderiam muito bem estar em casa, escondidas debaixo das cobertas, ou não querer se mostrar para o mundo, o que acontece com muitas delas, mas elas foram para a luta, foram para frente, dão a cara e estão aí lutando para acabar com isso, e isso é muito bonito. Então a história dessas duas mulheres aqui, ó, é a seguinte: elas são mãe e filha, tá? Essa mulher, a de óculos, a primeira aqui, cara, dá até um nó na garganta de falar isso, mas ela foi atacada pelo marido, que também atacou as duas filhas, tá? Essa outra que está atrás dela aqui é uma das filhas que tinha 3 anos na época. A outra menininha tinha 1 ano e meio e a pequenininha não sobreviveu. A de 3 anos sim, sobreviveu, mas a pequenininha de 1 ano não sobreviveu. Então o cara simplesmente atacou a mulher e as duas filhas. Também tem um outro caso de uma outra mulher que foi sequestrada, torturada e obrigada a beber ácido. Tem outra que foi atacada pela própria madrasta, outra que foi atacada pelos primos, outra que foi atacada pelos vizinhos. E a minha ideia em falar sobre esse tema principalmente foi de trazer consciência, né, sobre esse assunto. Mas a minha ideia nasceu em Agra, vou contar um pouquinho para vocês, lá na Índia, que eu estava procurando, na cidade de Agra, eu estava procurando o que fazer em Agra, além de visitar o Taj Mahal, além de visitar o Forte de Agra, que são incríveis. Estava procurando o que fazer, botei no Google o que fazer em Agra, e apareceu o Shiro's Hangout, esse bar. Fui investigar, e pela primeira vez eu ouvi falar em ataques de ácido. Até então eu não conhecia, até então eu nunca tinha ouvido falar. E ali eu fiquei sabendo que existia um bar com esse nome, que foi criado por essas mulheres, por 9 mulheres, na verdade, que aqui só aparecem algumas delas, mas que elas criaram um bar com a ideia de reintegrar na sociedade e acolher essas vítimas, essas mulheres, né, essas vítimas dos ataques de ácido. Esse aqui eu vou mostrar a foto do bar. Esse é o bar antigo, tá? Agora elas têm um bar novo, que é muito bonito. Esse é o bar antigo. Ó, aqui por dentro. Eu vou mostrar o bar novo para vocês. Ó, esse já é o bar novo. Eu tive lá ano passado, foi super bem recebido por essas mulheres incríveis.
E elas, uma coisa interessante nesse restaurante, nesse bar, é que as comidas não têm preço. Tá? Olha aqui, ela atendendo. As comidas não têm preço. Então tu vai lá e é praticamente uma doação, né? Tu coloca o preço que tu achar justo pelo serviço, pelo bar, pela luta de sobrevivência delas. Tu pode fazer uma doação. Então, essa incrível história de luta, né, e superação delas é muito marcante. Galera, estão curtindo aí? Estão escutando direitinho? Tá dando tudo certo? Pena de morte é pouco, né, Nina? Eu também acho. A pena para esses casos, tá? É uma coisa que eu esqueci de falar, mas bem lembrado. A pena para esses casos é de 10 anos até a prisão perpétua. Só que muitas vezes esses caras são linchados no meio da rua, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar o primeiro vídeo delas para vocês escutarem elas, da boca delas, um pouco da história delas. E eu espero que vocês gostem, é foda, né? Não vou falar essa palavra, eu espero que vocês gostem. Mas prestem atenção nesse vídeo, tá bom? Fica aí. मेरे पर अटैक 26 मई 2012 को हुआ था। मेरे बुआ के लड़के ने मेरे पर अटैक करवाया था। मेरे अटैक के बाद हाफ एन आवर के बाद मैं हॉस्पिटल पहुंच पाई थी। आईसीयू में गई तो जब मैंने अपनी मदद के लिए बोला, हेल्प मांगा था, तो मेरे मुंह के अंदर एसिड चला गया। मेरे ऊपर अटैक 2008 2 अगस्त में हुआ था और मेरी सौतेली मम्मी ने किया था। जब मेरे ऊपर अटैक हुआ था तब उस समय मैं सो रही थी, क्योंकि रात को 2:30 बजे मेरे ऊपर अटैक हुआ था और मतलब आसपास कोई भी नहीं था जो मेरी मदद कर सके। मैं 24 साल की हूँ। जब मेरे ऊपर अटैक हुआ था मैं 3 साल की थी, आज मैं 24 साल की हूँ। तो रात में 1 बजे डाला था मेरे पापा ने, और डालने के बाद में वो सब कुछ देख रहे थे, बस आसपास में ही छुपे हुए थे। वो सब देख रहे थे कि हम चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं, मतलब कौन क्या बोल रहा है। जब मैं सो के उठती थी तो मेरा आई नहीं खुल रहा था। अच्छा। तो मेरा भाई ईयरबड्स लेके मेरा आई, वो रोता था आँख साफ करते हुए, वो मेरा आई ठीक कर रहा था। एक घंटे तक मेरा एक आई में लगा था। वो सबसे मेन Forte, né? Tem que ter estômago para olhar esse vídeo, é revoltante. E eu falo o seguinte, cara, quem quiser contribuir com esse projeto, quem quiser contribuir com essas mulheres, contribuição voluntária, que nem a Miki comentou antes, não precisa ir até a Agra, não precisa ir até a Índia, pode fazer doação online. Vou mostrar o flyer para vocês aqui. Pode doar pelo site também, aqui tem os contatos. Se quiser fazer voluntariado lá na Índia com essas mulheres, também dá, através dos contatos aqui. O Instagram delas é Shiro's Hangout. Tá? É só procurar Shiro's Hangout. Elas recebem com todo o sorriso do mundo, com toda a alegria do mundo. Então, quem quiser doar, pode doar através do site também, que é shiroshangout.com. E quem for para a Índia também pode ajudar visitando o bar, fazendo as doações, como eu falei antes, né? As doações, dando o preço pela comida, estabelecendo o preço pela comida. Elas são super bem receptivas, elas são super humoradas. Elas dançaram quando a gente chegou lá, tocaram música, foi um momento de festa, realmente. Foi incrível. Existem 2 lugares na Índia, por enquanto elas estão em 2 lugares, que é Agra e Lucknow. Para quem não sabe, Agra é a cidade do Taj Mahal, tá? A gente chegou agora em Agra e em Lucknow. Então tem esses 2 bares. Como eu falei agora há pouco, pode fazer doação pelo site também, shiroshangout.com. Eu vou botar tudo na descrição do vídeo, quando vocês quiserem assistir esse vídeo amanhã ou depois, para conseguir ler as legendas direitinho no YouTube também. Vai estar tudo legendado. Então, vou colocar todos os sites, vou colocar o site delas, vou colocar o perfil do Instagram delas, vou colocar tudo bem direitinho, tá bom? E é isso, galera. Agora que vocês conheceram a história dessas mulheres incríveis lá da Índia, essas inspiradoras, né? Eu acho... não, tem um outro vídeo. Antes de falar isso, eu tenho um outro videozinho para falar para mostrar para vocês, que é muito massa. É esse aqui, ó. Porque elas são tão incríveis, essas mulheres. Elas têm uma energia de vida tão grande que uma delas, inclusive, virou youtuber. Olha só, e ela ensina maquiagem. Se liguem só. मैं हूँ रेशमा। आज मैं आपको बताने वाली हूँ हाउ टू गेट परफेक्ट रेड लिप्स। सबसे पहले ब्रश से लिप्स क्लीन करें।
इससे डेड स्किन हट जाती है और लिप्स बने रोजी। नेक्स्ट लिप बाम, ताकि लिपस्टिक ड्राई ना हो। लिप लाइनर, सिर्फ लिपस्टिक के कलर का। लिपस्टिक सिर्फ लिप्स पर, एजेस पर नहीं। क्यों, है ना ये परफेक्ट? फाइनली सबसे इम्पोर्टेंट टिप, रेड लिपस्टिक आपको आसानी से कहीं भी मिल जाएगी, एसिड की तरह, जिसकी वजह से हर रोज एक लड़की एसिड अटैक की विक्टिम बनती है। तो इस लिंक पर क्लिक कीजिए और एसिड की ओपन सेल पर बैन लागू करवाने में हमारी मदद कीजिए। É isso aí, então, como eu comentei, né, vocês viram no final, ela comenta que é tão fácil comprar ácido como comprar batom. Então, mesmo com a legislação que a gente comentou antes no início da live, que na Índia existe uma legislação que controla a venda de ácidos e corrosivos, mas mesmo assim é muito fácil de conseguir, é tão fácil quanto comprar um batom. Só que é admirável a força de vontade dessas mulheres, a alegria de viver delas, de vir para a internet, fazer um vídeo de maquiagem mostrando o rosto, é realmente admirável, tá? Mas eu comento isso porque a minha grande intenção por trás desse vídeo, por trás do vídeo de hoje, obviamente que era trazer consciência para um problema, né, para essa brutalidade que parece tão distante da gente, né? Tipo, pô, essas mulheres estão lá na Índia, né? Por mais que a gente fique com raiva, que fique indignado e sinta a dor dessas mulheres, é algo que às vezes pode parecer tão distante, né? Tipo, cara, lá num outro continente, lá do outro lado do mundo. O fato é que, como a gente comentou antes, esses ataques de ácido também já aconteceram aqui no Brasil, acontecem ao redor do mundo inteiro, e a minha intenção, bem no fundo, tá? A história, para ser bem sincero com vocês, a história dos ataques de ácido de hoje, na verdade, nos servem como um pano de fundo para a gente falar sobre uma questão muito maior, de uma questão muito mais profunda e muito mais próxima da gente, que é a questão da violência de gênero ou feminicídio, né? Eu estava lendo as notícias, aqui no Brasil, durante a pandemia, os casos desse tipo aumentaram 22% em 12 estados brasileiros. Tá? E só no estado de São Paulo, os atendimentos da Polícia Militar às mulheres vítimas de violência aumentaram 44%. Presta atenção nesse número, 44%. Isso é um absurdo, né? Isso é uma barbaridade. E de acordo com uma pesquisa do Datafolha do ano passado, 1 em cada 3 mulheres sofreram algum tipo de violência. Só de agressão física, tá? O número é alarmante. São 503 mulheres por dia. 503 mulheres por hora, desculpa, eu errei, são por hora. 503 mulheres no Brasil por hora são agredidas. Isso, cara, se tu calcular, dá um total de mais de 12 mil mulheres por dia. Agora tu acrescenta 22% em cima de 12 mil. Esse número é colossal, né? Esse bagulho é colossal. Então, essa pesquisa também mostrou que entre as mulheres que sofreram violência, 52% delas, 52% dessas mulheres, ficaram caladas, não falaram nada. Apenas 11% procuraram uma delegacia e outras 13% preferiram o auxílio da família. Elas não procuraram a polícia, mas preferiram o auxílio da família. E aí eu me pergunto, cara, o que levou esse aumento tão significativo de casos, né? O que será que levou esses vermes, né, a praticar isso? Será que esses vermes ficaram mais violentos? E eu não vou nem chamar eles de homens, porque eles não são homens, tá? Eles são vermes, praticamente. Será que eles ficaram mais violentos e mais intolerantes com a pandemia? Ou será que essa violência sempre existiu e que só agora as mulheres decidiram dar um basta, decidiram levantar a voz e decidiram denunciar? Né? Talvez não seja nem só
só as mulheres, mas eu acho que a sociedade como um todo decidiu se levantar contra esses agressores e denunciar esses casos para a polícia, né? Se for assim, se for essa segunda opção, eu acho sensacional, eu acho admirável, acho louvável e acho tudo de bom essa atitude. Eu acho que a gente tem que se unir, sim, como um todo, contra esse tipo de violência. E não é nem só a violência de gênero, mas de qualquer classe, de qualquer tipo, né? A violência de classe, violência de raça, de qualquer tipo de segregação ou de xenofobia, né? Tem aquela história briga de marido e mulher, a gente não mete a colher. Eu acho que a gente tem que meter a colher, sim. Né? Eu acho que a gente tem que levantar essa voz e defender essas pessoas que precisam de ajuda, sim. Né? A gente tem que denunciar, temos que levantar a voz. E se tu aí conhece alguma pessoa que está sofrendo essas represálias e ela não denuncia por medo de represália, denuncie você, denuncie tu. Tá? Denuncia antes de que isso vire alguma coisa muito mais grave, antes que algo muito mais grave aconteça. Tá? Denuncie antes da gente chegar nesse caso aqui. Tá? Essas são as mulheres lá da Índia. A gente não precisa chegar nesse ponto. A gente não precisa e não deve chegar nesse ponto. Tá? Existem diversos tipos de violência que a gente está falando aqui. Existe violência psicológica, violência verbal, moral, sexual, ameaças. E eu acho que por isso é tão importante a gente se unir e a gente levantar a voz contra essa opressão, contra essa violência. Levantar a voz antes de que isso se torne alguma coisa muito, muito, muito pior. E não é nem só ataque de ácido, violência verbal, moral, uma facada, um tiro, ou até mesmo um soco. Né? Um soco já é uma agressão sem tamanho. Se você quiser denunciar, eu vou falar algumas coisas aqui. Você pode denunciar nas delegacias especializadas, né? Se não tiver uma delegacia especializada na sua região, na sua cidade, pode procurar uma delegacia comum, mas registra a queixa. Se não, pode ligar para o 180, para o número 180, a Central de Atendimento à Mulher em território nacional. O número 190 também, que é o número da polícia. E existem diversas campanhas que facilitam essas denúncias, como, por exemplo, aquela das farmácias, né? Que se a mulher chegar na farmácia e falar máscara roxa, a equipe da farmácia já está treinada para avisar a polícia imediatamente. Deixa eu até colocar o flyer deles aqui. Ó. A equipe de farmacêuticos, a equipe da farmácia já está preparada para avisar a polícia. Tem um outro aplicativo também que eu achei sensacional, que chama Juntas. Deixa eu botar aqui para vocês verem também, que é esse aplicativo aqui, ó, chama Juntas. Ele foi desenvolvido por 2 ONGs aqui do Brasil, e ele funciona da seguinte forma. Quando ele é ativado, quando a pessoa ativa o aplicativo, ele imediatamente envia uma mensagem para a polícia ou para as entidades de proteção à mulher com a localização dessa vítima. Tá? Isso é sensacional. E, além disso, o aplicativo ele grava áudio, grava vídeo que pode ser usado depois como prova contra esses agressores. Para baixar o aplicativo é bem fácil, vou botar de novo aqui. É bem fácil, é só entrar no site, procura no site aplicativo, procura no Google o aplicativo Juntas. E tem para Android, tem para iOS. Também tinha uma campanha das Casas Bahia, né? Que acho que era Casas Bahia ou Magazine Luiza, não lembro, mas que tinha uma opção dentro do próprio aplicativo, acho que era Magazine Luiza, se eu não me engano, mas que dentro do aplicativo deles, dentro da loja deles, tem uma opção, vai lá, denuncia, totalmente anônimo, né? Eu acho isso muito legal. Então, galera, através da dor e da incrível luta dessas mulheres indianas, fica a nossa consciência, né, contra qualquer tipo de violência. Então, lembrando, entre no Sheroes Hangout, não é essa aqui, Sheroes Hangout, o Instagram delas é Sheroes Hangout, pode fazer doação, então é isso, entre no Instagram delas, começa a seguir Sheroes Hangout, vocês vão ver que essas mulheres são incríveis, têm uma história incrível. Quem quiser fazer a doação também, vamos botar mais uma vez o flyer, tá aqui
Esses são os contatos. Pode ir lá na Índia, inclusive, fazer voluntariado. E muito legal. Tá aí, essa é a história dessas mulheres incríveis da Índia, Shivas Hangout, mais uma vez. Então é isso aí, galera. Um grande abraço a todos vocês. Falou, paz. Muito obrigado mais uma vez. Valeu!